E nesses 10 anos, o prefeito há de concordar que a mudança comportamental é nítida, né, prefeito? Os pais estão participando do Família que Acolhe ativamente. Nesses 10 anos são quase aí, arredondando, dá 26 mil famílias que passaram pelo Família que Acolhe aqui em Boa Vista. Essa mudança comportamental é dia após dia, os pais participando, entendendo a necessidade da participação efetiva na presença da criação da criança, oportunizando evolução para essa criança. E é nítida. É nítido, mas foi um processo, né, que foi acontecendo durante todo esse tempo, né? Então, no começo, lembra a primeira vez que eu ouvi, né, de alguma das técnicas do Família que Acolhe, Arthur, você sabia que pai e mãe, o pai, ele pode fazer pelos filhos, ou pode não, ele deve fazer pelos filhos absolutamente as mesmas coisas que a mãe. Só tem duas coisas que a mãe faz pelos filhos que o pai não consegue fazer, que é Amamentar amamentar e e dar e gerar. gerar, né? Gerar e amamentar. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, acho que isso está errado. Comecei a pensar e a gente começa a analisar e começa a aprender que, de fato, são as duas únicas coisas. Então, isso é um processo de uma política pública pensada, né, em transformar uma sociedade. É isso que muitos políticos não enxergam, né? Os políticos enxergam muito aquela política pública imediatista, que são importantes também, né? Então, quando a gente sabe que as pessoas, a gente passou pela pandemia, né, as pessoas estavam com dificuldade de ter uma renda no final do mês, não conseguiam comprar o próprio alimento. A política pública mais urgente, ela precisa ser implantada, ela é importantíssima, né? A cesta básica garantindo alimento para muita gente que está hoje ou na época da pandemia sem condições. Mas a gente precisa implantar aquela política pública que vai fazer a pessoa parar de depender da política pública imediatista, né? Então, o Família que Acolhe ele é o maior exemplo disso. É uma política pública de médio e longo prazo, tem ações de curto prazo lá dentro, obviamente, né? Eu até brinco, a gente está terminando o mês das crianças, né? E é o mês que as crianças recebem o brinquedo e a prefeitura, na verdade, ela garante o brinquedo a vida inteira, né? Desde lá dos encontros em grupos, onde tem muitas atividades lúdicas para os pais aprenderem a como realizar essas atividades em casa. Inclusive, eles levam livros e brinquedos do Família que Acolhe para casa para poderem desenvolver as atividades com os filhos. Mas, além de ter essa coisa, né, de mais curto prazo, o processo principal construído é pensando no final dos 6 anos da criança, né? De quando a criança teve um vocabulário dela melhorado, porque o pai começou a ler para a criança desde a gestação, porque ela consegue fazer atividades com o pai, com os pais, né? Com o pai e com a mãe, no dia a dia dela e fortalecer vínculos, saber que ela é amada, ter a segurança, né, de que ela pode contar com o pai e com a mãe por todo o tempo, porque isso fica na cabeça da criança, né? A ausência de um pai ou a ausência de uma mãe traz insegurança para a criança, o que a gente fala muito hoje, né? Que o coeficiente de inteligência, o emocional é tão importante quanto o de inteligência ou até mais. Na minha visão, ele é mais importante até do que o coeficiente de inteligência. O ser humano que tem equilíbrio emocional, que consegue, né, enfrentar os problemas, racionalizar, não agir por impulso. Então, tudo esse trabalho que a gente faz é uma política pública de longo prazo. E a população foi aprendendo. Então, não é uma coisa que aprende de um dia para o outro, né? São 10 anos de política pública. E hoje, as pessoas buscam o Família que Acolhe, buscam os nossos CRAs, né? A gente descentralizou, antigamente as atividades aconteciam só no prédio do Família que Acolhe, hoje acontece, né, em todos os CRAs da cidade. Então, hoje a família busca, mas no início a gente precisava convencer as pessoas, né? Então, as mães entravam de forma mais natural, os pais, eles foram aprendendo com o tempo, mas hoje é bem notável o número de E veja homens. que interessante, né? Em 2010, o prêmio Nobel foi para um economista, o James Heckman, porque esse é economicamente o investimento para a criança na primeira infância, economicamente você tem um ganho que não é imediatamente a questão econômica. Imediatamente é o quê? Você melhora índices. Por exemplo, você melhora índices de gestação, acompanhamento de gestação, pré-natal, você melhora os índices da mortalidade infantil, da vacinação, você da presença na escola, você da morte neonatal. Então, muitos índices você já melhora imediatamente. Mas, a longo prazo, você tem o retorno econômico. Porque uma criança que cresce num ambiente saudável, e isso não significa ter dinheiro ou não, é o que o Arthur falou, é a questão da inteligência emocional que é trabalhada na criança, que hoje todo mundo já sabe que sem inteligência emocional você não tem equilíbrio para poder fazer certas decisões. Então, com isso,
você tem um resultado totalmente satisfatório, tanto na questão econômica como na questão do desenvolvimento mesmo, entendeu?